Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, seja novamente bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui no nosso episódio do Expresso Sindimepa. Na minha companhia, o Dr. Eduardo Amoras, também o Dr. Omar Filho e também o Dr. Igor Correia, que está nos ajudando a falar sobre seguro de vida, né, doutor? Tá bem interessante o assunto, seguro né? de vida, seguro saúde, segurança, né? Seguro de patrimônio. Existem muitas modalidades de falar, mas é um tema bem interessante. Que bom, né, Wilk? Bom, esse é o nosso terceiro bloco, falando desse assunto. E eu queria começar agora perguntando para o Igor. Igor, quais são os principais conflitos jurídicos que envolvem seguros de vida, seguros de saúde e seguros no contexto do profissional médico? Doutor, o que a gente mais observa hoje de questões judicializadas são aquelas em que envolvem as negativas das seguradoras, né? A gente tem notado um crescimento nesse sentido quando aquele profissional, aquele médico que havia contratado o seu seguro junto a determinada empresa, na hora que ele precisa, ele tem um baque, ele recebe uma negativa. Então, essa negativa, ela tem sido judicializada, né? Mostrar para a justiça que o prêmio, o capital segurado naquele momento, ele é devido. Então, a gente vê uma judicialização nesse sentido. A gente também tem, eventualmente, questões de doenças pré-existentes. É importante a gente ressaltar aqui que o novo marco, né, legal dos seguros privados, ele estabelece como obrigação do segurado, daquele interessado, uma obrigatoriedade de informar corretamente a sua realidade, né? A sua condição de saúde. E esses dados eles são muito importantes para que a empresa consiga modular ali o contrato, modular ali aquele seguro. Então, diante de uma informação não contada, uma situação, uma condição pré-existente não divulgada, isso gera um embate lá na frente na hora de eventualmente solicitar esse seguro. E diante desse embate a gente observa que questões relacionadas a condições pré-existentes também são muito presentes na justiça, têm sido judicializados nesse sentido. Então acho que, de uma maneira geral, pontos críticos que muito se discute judicialmente, a questão das doenças eventualmente pré-existentes, condições pré-existentes não contadas e eventuais negativas das seguradoras também. Pedir licença só para fazer uma pergunta dentro da que eu fiz. Existem doenças pré-existentes que o segurado não tem conhecimento dela. Quase sempre quando você vai fazer um seguro de saúde, você passa numa avaliação, né, às vezes profissional, de um outro profissional, e não detecta, exemplo, que você tem uma arritmia, que você não sabia. Nesse caso do desconhecimento, há alguma imputação, alguma limitação para que esse seguro seja de fato pago ao segurado? Boa pergunta, doutor. Por lei, não. Por lei, esse segurado ele está absorvido, protegido pelo seguro, uma vez que a lei determina que em casos de boa-fé, quando existe essa omissão, a informação não foi prestada, mas não foi porque havia desconhecimento, então havia boa-fé desse segurado, ele não pode ser penalizado caso ocorra um evento não coberto, um evento em que ele não sabia, não tinha conhecimento dessa condição pré-existente e por isso ele não comunicou. Então, havendo circunstâncias dessa natureza e provada boa-fé, ele está devidamente protegido, coberto. E como é que é feita essa análise da seguradora? Existe uma perícia? Quem decide isso, doutor Omar? Bom, primeiramente que o seguro ele é um contrato de boa-fé em que as informações elas precisam ser claras, completas, tanto para a seguradora bem como da seguradora para com o cliente. Em segundo momento, existe geralmente uma análise chamada Declaração Pessoal de Saúde, mais popularmente conhecida como DPS, que ali você coloca os pontos principais de históricos da família, históricos seus, eventos, enfim, para isso, e passa por uma análise. A seguradora geralmente ela tem esse critério para que ela possa, no final, regular o que nós chamamos o pagamento de sinistro de uma forma muito mais rápida para isso. A ICATU geralmente ela leva em consideração, dependendo do capital segurado, 3 formas de procedimento que são muito importantes. Pode ser a DPS, pode ser uma entrevista com o médico, ou pode ser uma entrevista com o médico mais algumas análises de exames de sangue, por exemplo. Para que isso é importante? Porque o ponto principal desse contrato é a qualidade e a saúde desse cliente. Se ele não tem uma saúde completa,
as seguradoras elas podem recusar automaticamente no início esse processo para isso. Mas quando ela não tem essa informação, e bem como também o cliente não tem essa informação, ou seja, ele não está sondando ou avaliando ou pesquisando alguma coisa sobre a saúde dele, e ele não tem nenhum laudo sobre isso, automaticamente também ele tem essa ausência dessa informação, portanto é devido pagar essa indenização. Geralmente existe pontos aí que podem ser conflitos importantes na hora das perguntas de DPS. Por exemplo, o que pode levar muitas vezes a uma recusa de um seguro, ou logo de começo, né, do contrato, é o histórico que ele tem, pode ser diabetes, pode ser ali um sobrepeso, enfim, vários critérios que isso pode acontecer. Então a seguradora ela pode recusar, principalmente ali no começo, ou ela pode fazer uma contraproposta de acordo com a realidade que ela pode aceitar isso. Bom, Igor, o que significa juridicamente ou na prática um evento não coberto pela seguradora e como juridicamente se trabalha esse assunto? Juridicamente falando, o evento não coberto é aquele que não está previsto no contrato. Então, quando aquele segurado vai, em determinado momento, solicitar o pagamento daquele prêmio, daquele sinistro, e por alguma razão há uma negativa por essa justificativa de evento não coberto, é porque o contrato, o instrumento que rege a relação de ambos, segurado e seguradora, não prevê a proteção daquele evento especificamente. E aí, o que você vai observar? Mas espera aí, eu, enquanto médico, fiz um contrato e entendi naquele primeiro momento que havia uma série de eventos protegidos ali, cobertos. Por que nesse momento que eu preciso, a seguradora me deu essa justificativa? A leitura, conforme a nova lei 15.040 e também com essa interpretação subsidiária do Código do Consumidor sobre esse tipo de relação, é que, havendo dúvida, havendo margem para discussão, mas será que esse evento ele está coberto ou não? Essa interpretação é sempre favorável ao segurado. Então, um evento não coberto, eventualmente, ele não estando coberto, aquele fato específico, o que você vai fazer é tentar analisar, verificar se realmente não há previsão contratual. Agora, se há margem para um entendimento ou uma discussão nesse sentido, lembrar que a interpretação é sempre favorável ao segurado. Então, talvez é a maneira de observar essa situação como é mais um benefício que as normas trazem para o segurado diante de cenários que gerem algum tipo de discussão ou dúvida. Perfeito. E como é que a gente está falando muito individualmente, mas existe também o seguro coletivo. E aí eu queria entender nessa questão como esse seguro coletivo ele consegue equilibrar, por exemplo, cobertura, custo e benefício para a categoria. No caso, por exemplo, existe uma parceria entre o Sindimepa e a Icatu. O que prevê esse contrato, por exemplo? Esse contrato coletivo, ele tem, além de coberturas, uma composição de assistências. Dentro das coberturas, nós temos cobertura de morte, que é tanto para evento natural como acidental, sem carência nenhuma, bem como também por invalidez em acidente. Dentro desse contexto, nós temos a assistência funeral, e vale lembrar que a assistência funeral ela pode ser por reembolso ou ela pode ser atendimento. O que significa isso? Que na falta daquele sindicalizado, a família pode ligar imediatamente para adquirir, naquele momento, já a assistência funeral, que é um conjunto de serviços até o valor específico que foi contratado. Tem uma novidade que nós trazemos para o sindicalizado, que é o seguro viagem. Então, seguro viagem ele é uma cobertura ampla, tanto nacional como internacional, para extravio de bagagem, muitas vezes atraso de voo, a mais de 8 horas, cancelamento de voo, translado de corpo. É um pacote de serviços que vai amparar também um sindicalizado dessa forma. E o último que nós temos aqui é o sorteio. Todo sindicalizado que está adimplente, ele participa todo mês de um sorteio de R$5.000 pela Loteria Federal, um prêmio bruto, né? Ele tem ali imposto sobre ele, mas é um pacote não só de coberturas, como assistência ali voltada dentro do seguro coletivo para esse sindicalizado, de uma forma mais ampla, muito mais completa. Perfeito. Igor, quando uma negativa de cobertura pode ser considerada abusiva? Habitualmente isso não ocorre, com a Icatu eu penso que não, mas no seu dia a dia, em que situações específicas você se vê acionado para avaliar essa condição? A abusividade contratual, ela geralmente decorre desses contratos que nós
estamos acostumados a assinar, que são os contratos de adesão. É aqueles que nós, enquanto consumidores, né, o médico sobretudo, ele eventualmente contrata um serviço e aquela empresa ela já tem um contrato pronto. Né? Então, isso é o que chamamos de contrato de adesão, porque o consumidor ele adere àquelas normas, àquelas cláusulas ali previstas. Então, diante de um contrato de adesão, onde o consumidor ele não discutiu a formação daquelas cláusulas, e ele nota que existe uma cláusula que inviabiliza o direito, a nova lei, inclusive, ela traz aí elementos que impedem, por exemplo, é proibido por lei que o segurado esteja submetido a qualquer outro instrumento contratual que implique na renúncia do direito ao seguro de vida dele. Então, se eventualmente ele precisa desse seguro de vida, e aí alguém apresenta um instrumento de contrato, dizendo, olha, mas aqui ele renunciou através de um outro contrato a esse direito não vai ser pago para a família nem para ele, esse direito vai ser pago para determinado credor. Não, esse contrato é inválido. Então, toda a vida que nós observamos cláusulas que trazem obscuridade, cláusulas que trazem uma penalidade ou restrição de direitos a esse segurado, elas podem ser interpretadas como abusivas. Doutor Omar, por que o seguro ele deixou de ser apenas um instrumento sucessório e passou a integrar agora um planejamento mesmo, tanto financeiro e profissional dos médicos, falando da categoria médica, por exemplo? Bom, primeiramente porque é inerente da atividade de seguros a modernização e ampliação de coberturas muito sintonizada com a necessidade do público na ponta. Então, nós viemos de uma década em que falávamos especificamente de seguro de vida direcionado para a morte, para hoje uma amplitude voltada mais para a vida. Essa necessidade está muito voltada para como nós analisamos a capacidade financeira das pessoas, né? E de que maneira esse comportamento ele vem crescendo cada vez mais na mentalidade do indivíduo. Então, quando eu penso em um plano sucessório que ele vai estar ali ligado ao pós-morte, ele é uma coisa que definitivamente vai acontecer. Mas antes disso, no processo, na caminhada desse indivíduo, pode acontecer vários outros imprevistos, e esses imprevistos que impactam financeiramente aquela família, ou até mesmo o agente para isso, que se torna, de certa maneira, ali um alicerce para ele. Portanto, a gente já tinha até falado aqui anteriormente sobre isso, hoje as opções de seguro de vida elas são mais voltadas para a vida do que para a morte. Ivo, o seguro de vida hoje deixou de ser um instrumento sucessório, né? Ele passou a integrar um planejamento financeiro, profissional, dentro de um planejamento estratégico. A análise jurídica poderia, assim, tentar trazer um esclarecimento daquela, ou existe uma forma regulatória de evitar transtornos. Como nós temos hoje órgãos do governo que acolhem críticas e denúncias, nós teríamos juridicamente um filtro para evitar situações que eu chamaria de desastrosas, principalmente nas horas de fragilidade. Juridicamente, o que fazer? Boa pergunta, doutor. Na verdade, como o senhor falou no início, o seguro de vida hoje ele não é meramente um instrumento sucessório. Por quê? Porque, como o doutor Omar falou mais cedo, ele não integra o inventário. Então, diante de um cenário, um episódio morte, em que aquela família se vê já enlutada, entristecida pela partida daquele ente, que muitas vezes era o provedor da casa, e esses transtornos que isso causa, a falta de renda imediata, o seguro de vida ele não vai integrar aquele processo de inventário que tomará ali, eventualmente, alguns meses, talvez anos. Ele não precisará passar por essa etapa, até mesmo o inventário extrajudicial, que tem uma celeridade, uma rapidez muito maior, o seguro de vida não precisaria entrar. Então, a recomendação seria, para evitar transtornos, você que eventualmente possui um seguro de vida ou pensa em tê-lo, atualize os seus beneficiários, porque esses beneficiários são aqueles que terão imediato acesso ao valor diante de um episódio morte. Então, essa é uma condição que, bem instruído, esse segurado bem instruído, ele consegue capacitar os seus familiares ali para receberem da maneira mais rápida, mais célere possível e evitar transtornos. Um outro ponto também, só para finalizar a resposta,
Existe algum, de repente, um órgão fiscalizatório que atue junto a essas empresas que pode dar um subsídio para esse segurado? Sim, existe. Nós temos a Superintendência de Seguros Privados no Brasil, que é a SUSEP, né? Inclusive ela é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. E nesse cenário, eventualmente, havendo alguma dúvida, havendo algum tipo de condição de reclamação, eles figuram também dando esse suporte para o consumidor e para o segurado. Olha, o assunto é fantástico, a gente falaria horas, né? Mas infelizmente nosso tempo. Eu queria encerrar agradecendo muito a presença do Igor e do Omar, do meu parceiro Wilk. Dizer que a medicina mudou muito nos últimos anos, o médico ele se tornou um empreendedor. Hoje nós estivemos numa oficina de liderança e a gente estava falando das gerações, desde lá de trás, a geração silenciosa, passou para Baby Boomer, que é a minha geração, né? E essas gerações elas estão atreladas a uma linha do tempo. E passamos pela X, Y e Alfa atual. O que a gente notou? Que com esse avanço, valores se modificaram, né? Na minha geração era trabalhar, 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 produzir, produzir. Hoje a gente vê o jovem médico com muitas diferenças, né? Que somam de um lado, mas infelizmente atrapalham um pouco do outro. O que a gente talvez possa perguntar? O que é mais importante? Qual a importância de você se preocupar com a qualidade de vida, de ter uma segurança? O seguro é uma segurança, né? Você não pode priorizar o carro e colocar a casa e esquecer da tua vida, da tua saúde. Quando vai acontecer? Há pouco tempo um artista famoso, Moacir Franco, interrompeu um show para falar disso. Até quando eu vou estar aqui? A gente não sabe, né? É porque eu tenho 90 anos, eu vou estar mais preocupado? Sim, certamente. Mas isso não tem uma regulação natural, né? Eu queria agradecer aos nossos convidados, agradecer a todos que nos acompanharam. Eu queria deixar o espaço para que o Omar e o Igor dessem uma mensagem final para todos aqueles que nos acompanham, começando com o Igor, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, fico muito lisonjeado em poder contribuir, ainda que pouco, mas de certa forma muito agradecido pela conversa, pela recepção. Esse é um assunto muito importante de ser discutido, é o que nós falamos aqui algumas vezes, não estamos falando apenas de um produto financeiro, estamos falando de uma segurança para os seus. Então, aqueles que ficam, e eu enquanto advogado, no direito sucessório, sobretudo, vendo as dificuldades que as famílias enfrentam em processos de inventário, o tempo que isso toma, a falta de apoio, de recurso financeiro, muitas vezes com o seguro de vida, atenuaria esses problemas. Então, a mensagem que eu deixaria seria, pense no seu futuro e também pense no futuro dos seus, analisando uma eventual possibilidade de adesão ao seguro de vida, não como um produto financeiro, mas como uma segurança e tranquilidade para aqueles que ficam além da gente. Perfeito. Bom, nós vivemos na era da longevidade, né, da expectativa de vida mais longa, do brasileiro vivendo mais, enfim. É importante a gente saber para onde estamos caminhando. Primeira coisa é essa nova fase que as pessoas vivem mais, que tem mais qualidade de vida, que tem mais conhecimento, mas será que essas pessoas vão ter saúde? Isso é muito importante. E mais do que isso, você está se preparando para essa longevidade? Porque o importante é você ter ali talvez uma longevidade com qualidade de vida, mas nem sempre depende de você, né? Se você tiver, por exemplo, alguma doença, isso impacta financeiramente você. Você está preparado para isso? E seguro de vida significa liquidez, ou seja, significa estruturar-se financeiramente para se capitalizar de uma forma muito rápida. Então, eu quero deixar nessas últimas palavras aqui a ideia de que nós, enquanto Icatu, defendemos uma missão muito grande, que é levar conhecimento, experiência para o cliente através de conhecimento, de uma trajetória que ele entenda o que significa, o que é um planejamento, porque imagine só, quando você é acometido de alguma doença ou alguma invalidez e você não tem conhecimento sobre a informação de proteção, é um gap muito grande na sua vida. Quando você tem conhecimento e não decide, até mesmo não decidir é uma resposta, né? É uma opção ali. Mas quando você não tem essa informação, significa que você não teve a oportunidade de mensurar o risco que você poderia ter. Então, esse podcast ele tem um papel muito importante, que é levar os sindicalizados, de uma forma muito ampla, essa ideia da cultura, de como se proteger. Seja em poucas atitudes, ou seja em atitudes constantes que vão ali, de certa maneira,
ter uma perenidade na vida dele para isso. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade da parceria Sindimepa, agradecer ao Igor, nosso parceiro aqui, a todos vocês e aos sindicalizados também. Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez pela Obrigado, companhia, Wilson. obrigado também aos nossos convidados e Wilson. também agradecer a companhia de todo mundo que está acompanhando, está comentando, né, doutor, as nossas publicações, os nossos episódios. Muito obrigado por todos que nos acompanharam em mais um episódio do Expresso Sindimepa e até a próxima, doutor. Até a próxima aí. Será próximo e será um assunto tão interessante quanto, né? A gente tem tido o privilégio de ter convidados assim que vêm cada vez trazendo mais brilho para esse momento e isso é mensurado quando a gente vê o quanto há engajamento e pesquisa nas nossas publicações, né, Wiki? Graças a Deus. Contem com a gente conta com vocês também. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.